que os seus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, nosso Deus, que os seus fechados se abram, teu reino venha mover. Vai clamando a abertura dos céus nesta tarde. O trecho da palavra do Senhor, antes de tomar vossos assentos. Abrem as vossas Bíblias no livro de Levíticos, seu capítulo 20. Levíticos 20, no seu verso 7. Livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 7. Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra que não erra. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus.
e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Amém, aleluia. Pode tomar vossos assentos, amém. Amém. Amados irmãos, estamos neste mês de santificação, separação e restauração. E queremos fazer uma palavra de reflexão, uma pequena palavra, espero ser rápida e direta para podermos orar ainda a respeito desta temática. Separação, santificação e restauração. A palavra de Deus, inúmeras vezes, a Bíblia Sagrada convida-nos para podermos nos santificar, para verdadeiramente relar ou continuar a nossa comunhão com Deus. Porque falamos de um Deus que é santo. Vamos ler agora no livro de Levíticos, que diz que, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Deus nos convida a nos santificar. Ele nos convida a sermos santos. Porque em versículos anteriores, ele vai falar sobre más direções, maus caminhos que o povo de Israel estava vivendo naquela altura. Amém, aleluia. Já podemos avançar, irmãos? Amém. Então, Deus convida-nos a santificar-nos. Deus convida-nos a prosseguir em santidade. Dizer que não existe nenhuma religião, nenhuma seita, nem até nenhum grupo que lida com as questões espirituais que não faz uma separação entre aquilo que é impuro e aquilo que é puro. Não existe nenhuma, nem seita, que não faz separação daquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Todo e qualquer grupo, até lugares de quimbandaria, até coisas do mal, eles também têm esta preservação, separação. Eles procuram santificar-se para alguns dos seus rituais. Então não existe movimento algum que não faça essa distinção entre ser puro ou ser impuro, entre ser santo ou ser profano. E para nós cristãos é de grande relevância e até contado como uma devoção. A santidade para nós como cristãos chega a ser uma devoção, e não só devoção, mas uma regra de fé. Para que possamos prosseguir e continuar com Deus em fé, a santidade tem que ser parte dos nossos atributos. Atributos esses que desde a criação nos foi dada, porque diz a palavra de Deus que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Deus é plenamente santo. Ele é o único ser 100% santo. Porque santidade é dos maiores, quando tem que falar o maior atributo de Deus. Nós vamos reparar que na palavra de Deus, quando até o profeta Isaías vai olhar, vai ter uma visão dos céus. Ele vai dizer que ele viu Deus no seu mais alto e sublime trono. Quando ele viu os serafins adorando a Deus, cantando Santo, Santo é o Senhor. Ele diz que na visão ele viu que os anjos cobriam o seu rosto e cobriam os seus pés. Por tamanha santidade divinal do Jeová Adonai, o único Senhor, até os anjos também inclinam-se e admiram, ou bem dizendo, prostram-se perante esta santidade. Deus é mais santo do que os anjos, e Deus também é mais santo do que os homens. Claro que um Criador é muito mais santo do que a sua criatura, mas Ele nos deu também esse atributo como criação dele, e Deus nos dá esse atributo como uma parte da sua semelhança. Quando Deus cria o homem no Éden, um dos atributos que o homem tinha era a santidade de Deus. Vai dizer a palavra de Deus que infelizmente depois do homem pecar, a humanidade se corrompeu. Por quê? Porque quando o homem desobedece, entra o pecado. E o pecado, como diz a palavra, é aquele que nos faz separação entre nós e Deus. Quer dizer que episódios antes não existia pecado. O homem ainda tinha esse atributo na sua natureza, que era a santidade. Eu gosto muito sempre de olhar para Gênesis, porque Gênesis fala-nos do princípio, da projeção original. Aquilo que Deus verdadeiramente nos criou para ser. Deus criou o homem santo. Era suposto continuarmos santos. Deus criou o homem santificado e puro. Era suposto continuarmos puros. E nessa suposição, infelizmente, não aconteceu, porque o homem pecou, errou
No livro de Gênesis capítulo 3, vamos ver então, acompanhar esse desfeito. Quando o homem desobedece, aquilo que era o único mandamento lá no Éden, não comai desta árvore, de sabedoria do bem e do mal. O homem comeu daquela árvore, o homem desobedeceu a Deus, então o pecado entrou. O pecado entrou na humanidade, pois Deus disse a Adão e Eva que se eles comessem, eles morreriam. Então aí houve uma morte, mas morte espiritual. A palavra santidade vem do original hebraico, que quer dizer kadosh. Já temos ouvido muito kadosh ou kadoshim, que quer dizer separação ou consagração. Inúmeras vezes vamos encontrar a terminologia de santificação, separação ou consagração, que aponta tudo para o termo santidade. Inúmeras vezes na Bíblia Sagrada também vamos encontrar pessoas que se santificavam, objetos que eram santificados, lugares que também eram santificados, ou então pessoas que num período de tempo tiram aquele período para se santificar. Então, santificação de pessoas, de objetos, de lugar, ou até um certo período consagrado ao Senhor. Até hoje o povo judeu tira o sábado como o dia do Senhor. É um dia que eles tiram para se purificar, é um dia que eles tiram como para se santificar. É o sábado que eles têm como o sétimo dia. Porque até, se olharmos para a Bíblia Sagrada, a primeira vez que aparece a palavra santidade ou santificação foi quando Deus olhou para o sétimo dia da criação e assim santificou o sábado. É a primeira vez, é a primeira separação. O dia que Deus separou para que o seu povo o adorasse. Até hoje eles têm como o dia do Senhor. Como eu falava, o homem infelizmente pecou. O homem infelizmente falhou daquilo que era original, o plano perfeito de Deus, para que a humanidade fosse santa. E quando o pecado entra no Éden, quando o pecado entra, aquilo é como se um vírus que entrasse dentro da humanidade. A humanidade foi afetada por um vírus, em que aquele vírus matou o espírito humano. O ser humano é tricotômetro. Quando vamos estudar antropologia, que é a doutrina do homem, existem várias visões, mas para nós cremos na tricotomia, que quer dizer que o homem é constituído por 3 partes: corpo, alma e espírito. Deixa eu colocar na ordem certa: espírito, alma e corpo. Porque primeiro é o espírito, que nós somos seres espirituais, que nos foi dado uma alma vivente e habitamos dentro de um corpo. Então nós cremos na tricotomia humana, 3 partes que fazem e constituem o ser humano: seres espirituais com uma alma e que nos foi dado um corpo para podermos residir ou viver nesta terra. Então, olhando para esta constituição humana e olhando para o que aconteceu no Éden, Deus disse a Adão: se comeres desta árvore morrerás. Então, quando o homem come daquela árvore, automaticamente o homem morre, mas que morre espiritualmente. O espírito do homem fica morto. Ainda na antropologia, doutrina dos homens, nós vamos encontrar 3 fases da humanidade. Após queda, o homem nasce como um homem natural. Alguém repita após mim: homem natural. Homem natural é a nossa herança endêmica de Adão e Eva. É o homem que já tem o vírus do pecado dentro de si. É o homem que automaticamente ao nascer já nasceu com o espírito morto ou moribundo. É o homem que automaticamente já está condenado. É o homem que automaticamente já não se encontra em plena santidade. Ele tem que buscar e correr atrás dessa santidade. O homem natural é um homem que vive já com a natureza de pecado. O pecado no dia a dia é normal. É um homem que vive em iniquidade. Iniquidade quer dizer eu quero viver sem regras. Não te preocupes, não me chamam quando eu mesmo já fui ímpia. Tem muita coisa que antigamente também era muito normal. Era ter de brincar com as amigas, chamar a amiga por palavrões ou nomes maus. Era brincadeira, algo normal. Então nós, quando nos deparamos com qualquer ímpio na rua, ofender, a falar, é algo normal. Ele é um homem natural. O homem natural tem essa raiz de iniquidade. É normal falar palavrão, é normal fazer mal a alguém. Por quê? Porque a sua consciência está morta. Ele é um homem simplesmente natural. Mas eu falo de 3 fases. O homem nasce natural, porque Davi até vai dizer no Salmo 51,
Salmo 51, versículo 5. Eis que nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Davi vai reconhecer a sua luta constante e diária. Ele vai reconhecer que desde que eu nasci, eu sou inclinado apenas para o mal. Embora aqui, durante a Bíblia Sagrada toda, vamos encontrar várias pessoas, os patriarcas, alguns profetas, que testificaram a presença de Deus andando na sua vida. Alguns profetas em que o Espírito Santo repousava sobre eles por alguns instantes e depois se retirava. Eles experimentavam um pouquinho do poder de Deus, porque o Espírito Santo, como diz mesmo, é santo. Então foram poucos homens que experimentaram estas facetas, estas experiências com Deus, mas ainda tendo a carnalidade natural. Porque essa herança simplesmente é uma herança maldita, profana. É uma herança de desobediência voluntária e involuntária automático. A nossa carne já naturalmente é inclinada para fazer o mal. Nós dirigimos os pensamentos para o mal. Querer fazer mal, desejar mal em outras pessoas. É já algo da nossa natureza, do homem natural. Mas dizer que existiu sempre e existe desde o princípio da criação. Quando Deus vai fazer então o sacrifício daquele cordeiro, vai simbolizar o sacrifício do cordeiro quando vai matar o animal para tirar as peles para vestir Adão e Eva, apontando para o plano de salvação da humanidade. Já que entrou uma rotura, um vírus na humanidade, Deus então providenciou uma solução para retirar este vírus da humanidade. Esta solução fala de João 16. Como é que eu estou a esquecer o versículo mais famoso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. João 3,16. O plano de salvação da humanidade, o plano de recuperação à santidade do Éden, o plano para tirar o homem desta queda natural, de pecaminosa, direcionada, já taxada, Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que Jesus, foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele vem para nos reconciliar novamente ao Pai. Eu comecei a falar do Gênesis porque é importante sabermos a origem. Porque Jesus vem para nos reconciliar ao princípio. O homem foi feito para ser santo. E através de Jesus o homem pode voltar a ser santo. A mensagem da cruz nos traz três. Eu vou falar de três mensagens que a cruz nos traz. A regeneração. Regeneração, ela nos regenera. Fala sobre o novo nascimento. Podemos ser regenerados pelo sacrifício da cruz do Calvário. Fala sobre a redenção. Jesus nos comprou com o seu sangue. Não existe preço mais alto. Somente o sangue de Jesus é capaz de nos comprar dessa natureza caída. Fala sobre a reconciliação com o Pai. A reconciliação novamente, como Adão lá no Éden falava face a face com o Senhor. O sacrifício da cruz de Jesus nos vem trazer novamente para que nós possamos também falar face a face com Jesus, com Deus. A adoção de filhos novamente, porque o pecado nos separou de Deus. Jesus veio, removeu o pecado e Ele veio nos unir novamente com Deus. E é através de Jesus que nós voltamos a ser filhos de Deus. É através de Jesus que nós somos capazes de ser regenerados. É através do Criador que nós verdadeiramente podemos voltar a ser santos. É através do Criador que nós podemos voltar a ser santos. Se eu dizia então que o homem é tricotômetro. O homem quando peca há morte espiritual. O espírito do homem já é um espírito mortificado, é um espírito moribundo, não tem vida. Mas quando nós nos aliançamos ou nos conectamos à mensagem da cruz, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, abraçando a mensagem da cruz, descendo as águas e confessando o novo nascimento em Cristo, aí vem a segunda fase que nós nos tornamos do natural para homens espirituais. E o nosso espírito passa novamente a ter vida.
Porque Jesus veio para ressuscitar, para nos regenerar. E o nosso espírito passa novamente a ter vida. Conseguimos compreender aqui, tomar nota de algo. O homem é espírito, alma e corpo. É o espírito do homem que está anexado à nossa consciência. É o espírito do homem que está anexado à nossa fé. E é o espírito humano também que está anexado à nossa intuição. Quer dizer que se o homem teve o espírito morto, o homem natural não tem consciência espiritual. Mas quando nos conectamos e abraçamos a mensagem da cruz, nós passamos a ter uma consciência espiritual. Eu vou repetir, no nosso espírito é que está a nossa consciência, a nossa fé e a nossa intuição. Quando então somos novo nascido, nós abraçamos essa regeneração, voltamos a ter uma consciência espiritual conectada a Deus, voltamos a ter uma fé conectada a Deus, voltamos a ter uma intuição também conectada a Deus. E depois nós temos o processo do Espírito regenerado. Diz a palavra de Deus que Deus é Espírito. E importante é que nós adoremos em Espírito e em verdade. Sendo Deus Espírito, a primeira parte do homem que Deus se conecta é o seu Espírito. Uma vez o Espírito conectado a Deus, o Espírito então afeta a nossa alma. É na alma que está o nosso intelecto. É na alma que estão nossos pensamentos e entendimento. É na alma que está o nosso emotivo ou sentimento. É na alma que está a nossa vontade de fazer as coisas. Uma vez o Espírito já convertido e avivado, ele conecta a nossa alma àquilo que é o atributo de Deus. Nós passamos a ter um intelectual santificado, pensamentos limpos, entendimentos espirituais. As nossas emoções não são mais corrompidas, porque nós estamos conectados ao Espírito que se conectou ao Senhor. Nosso entendimento, nossas emoções são totalmente alinhadas àquilo que é as emoções do Pai. O ódio não mais faz parte de nós. Nós passamos a entender que o que está no Pai é amor, automaticamente também nos transmite o amor. É lá onde verdadeiramente começa a conexão e a limpeza do homem natural que tinha sentimentos ruins, sentimentos macabros, sentimentos maus, mas quando se conecta ao Pai, o Espírito automaticamente ele passa a natureza e atributo do Pai novamente sobre nós. Esse é o processo de santificação que começa no Espírito, consciência, fé e intuição. Vai na alma, intelectual, pensamento, entendimento, emoções, vontade própria. E depois, em terceiro lugar e por último, afeta o nosso corpo. Porque é o nosso corpo que é a habitação do nosso espírito e a nossa alma. Quando temos o espírito e a alma avivada em Deus, o corpo só vai refletir e reproduzir o que o nosso espírito está. O corpo é do interior para o exterior. Automaticamente o nosso corpo, a nossa boca vai falar de coisas espirituais. Nossos pensamentos vão ser limpos, nossas ações vão verdadeiramente mostrar e apontar para a natureza que nos conectamos, que é espiritual. Eu falo do processo de santificação. Amados irmãos, se olharmos para os livros do Evangelho, nós vamos encontrar nas bodas de Caná um ato que Jesus vai apontar para a purificação e santificação da humanidade, apontando a sua mensagem da cruz. Maria vai chegar até Jesus, vai dizer para que ele ajudasse e transformasse a água em vinho. Jesus vai olhar e quando vai responder para sua mãe: o que tenho contigo, mulher, ainda não é chegado a minha hora. Mas depois diz a palavra que Maria vai olhar para os serventes, vai dizer: façam tudo o que ele mandar. Jesus vai dizer a ele: vão buscar talhas e cheias de água. Fazer lembrar para quem já sabe ou para quem não sabe, para terem conhecimento, talhas de purificação são os baldes ou instrumentos em que os judeus carregam ou enchem de água para os seus dias de purificação. As talhas de purificação, os judeus até hoje ainda usam. Eles enchem aquilo com água e usam aquela água para poder tomar banho, uma purificação externa.
até hoje o povo judeu reserva o dia de sábado para o dia de purificação. E até hoje tu vais encontrar eles usando talhas de purificação. Eram como que objetos consagrados para os judeus, porque eles usavam aqueles objetos somente para carregar água, e eles lavavam-se como símbolo de purificação e santificação. Mas só que os judeus sempre usaram aquele objeto, aquela água, para poder se purificar, santificar de forma externa. Então, lá naquele lugar tinham talhas. Jesus vai dizer: vão buscar talhas, e para que enchessem as talhas de água, apontando primeiramente aquilo que era a santificação do homem natural. O homem sempre pegava, os judeus pegavam as talhas no Shabat, enchiam de água, então eles depois, como ritual, tomavam banho, lavavam-se de forma exterior, se purificavam e se santificavam de forma exterior. Mas Jesus vai fazer um ato simbólico, vai dizer: vão buscar as talhas que vocês se santificam de forma exterior, encham elas de água e tragam até aqui. Quando levaram as talhas para Jesus, Jesus então vai transformar a água que estava dentro da talha em vinho. Vinho, irmãos, está a apontar pelo sangue, sacrifício da cruz do Calvário. O sacrifício da cruz. E o vinho é para que eles bebessem. Aí tem uma mensagem simbólica da cruz: que após eu dar o vinho que simboliza o meu sangue, após derramar o meu sangue, a purificação já não mais será externa, agora será interna. Por isso ele transformou água em vinho. E o vinho é para que possamos beber. Diz a palavra de Deus: não vos embriagueis no vinho que há contenda, mas vos embriagueis do Espírito Santo de Deus. Estamos a entender que Jesus está a apontar a dizer: antes da cruz vocês se lavavam de forma externa, mas quando os seus discípulos disse: tomai e bebei, este é o meu sangue, o símbolo da nova aliança. Ele está a falar que o vinho que ele transformou está a apontar pelo sangue na cruz, e a purificação depois da cruz já não é de forma externa, agora é de forma interna. É por isso que eu disse que o Espírito se conecta com Deus, o Espírito conecta a alma e a alma conecta o corpo. Agora a purificação é de dentro para fora, não mais de fora para dentro. Essa purificação que vem depois da cruz. É por isso que quando vamos falar sobre a lei e a graça, nós vamos olhar para a lei. A lei era externa, a lei foi enfraquecida pela carne, mas a graça, quando vem, vai dizer: eu vou colocar a minha lei na tábua dos vossos corações, eu vou colocar a minha lei na tábua dos vossos corações. Agora de maneira interna, já não é peso, porque Jesus veio para facilitar. O homem por si só não conseguia se purificar. O homem por si só, de forma exterior, ele tentava se purificar, mas era limitado. Jesus morreu na cruz para nos dar purificação de forma interna, do interno para o externo. É Jesus que verdadeiramente é o símbolo principal da santificação e purificação. Não conseguiremos, é por isso que os antepassados, os patriarcas, tentavam e não conseguiam. Todos eles, Abraão, Noé, e todo mundo falhou, porque era esforço humano. A lei era enfraquecida pela carne, mas quando vem a fé, a graça, em nome de Jesus Cristo, agora a purificação é interna, agora é de dentro para fora. Parece que agora há facilidades. Eu lembro uma vez que estava a viajar com um grupo cristão, estávamos a viajar, estávamos a ir para Israel. Aquilo era tanto alvoroço espiritual, tudo que você via já queria fazer de pregação. Eu olhei para os tapetes rolantes. Enquanto nós caminhávamos para a entrada, para pegar a entrada do avião, né? Cada um carregava a sua bagagem de mão. Lá andavam, parte do grupo andava no chão normal, e parte de nós, cansados já, fomos então nos tapetes rolantes, que eram, né? E eu disse, tipo, nada, nem vou fazer pregação, assim, nós estamos assim a brincar de pregar em tudo. Eu disse: se vocês repararem, quem está andando aí simboliza aqueles que ainda andam na lei, andam por força própria. Mas quem está aqui andando no tapete rolando, o tapete já te ajuda a caminhar. Tá? É o símbolo da graça.
Era difícil para os antepassados cumprir a lei. Era difícil para eles se santificarem por si só. Mas veio a graça, que é a plenitude, que ela veio para nos facilitar a entrada em Cristo Jesus. Porque parece que a lei diminuiu, mas a lei não diminuiu a sua essência ou gravidade ou peso. Mas Jesus é que veio diminuir, porque Ele veio cumprir por nós. Porque o próprio Jesus vai dizer: ouviste dos antepassados, né? Odiar os seus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Você ouviu, Moisés disse: não adulterarás. Aquele que ficar com a mulher do outro adulterará. Mas eu, porém, vos digo: aquele que apenas em seu pensamento desejar a mulher do outro, esse já adulterou. Parece que a lei veio ficar mais pesada, mas Ele veio levantar a fasquia, e é uma facilidade automática na cruz do Calvário. Eu vou dar essa volta para poder explicar o contexto da santificação, para dizer que santificação hoje não é por força própria, é simplesmente nos rendermos na cruz, na vontade de Deus, é simplesmente verdadeiramente renunciar o nosso eu e pedir para que Ele faça em nós segundo a sua vontade. Santificação não é mais por força, por corrida de quem vai orar mais ou buscar mais, não. Quem faz tudo é Deus. O homem não tem mérito em nada, mas quando nos achegamos, verdadeiramente nos curvamos, nos prostramos e mostramos nossa dependência a Deus, aí conseguiremos nos santificar. Amém, aleluia. E para isso não queria não deixar de falar sobre Gálatas 4, que fala sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. Falei dessa consciência, mas é importante relevar, porque eu estava assim a ler novamente Gálatas 4. Eu me percebi que acho que nós muitas vezes lemos muito rápido. Lemos muito rápido aquilo que nos interessa ou que não nos interessa. Gálatas 4, capítulo 4, a partir do verso 20. Gálatas 5, desculpa, obrigada. Versículo 20. A palavra de Deus começa 19 praticamente, sim, 19. A falar sobre as obras da carne. Irmãos, eu quero trazer uma reflexão. Estamos neste mês a orar por santificação, separação e restauração. Mas eu queria trazer uma reflexão de uma introspecção pessoal. Não para o teu irmão da direita, não para o teu irmão da esquerda. Nem para o irmão que não veio, nem para a tua prima que você vai querer pensar que a fulana é fofoqueira, não. Uma reflexão interna própria e pessoal para nós. Uma reflexão que tem que ser do nosso próprio eu. Gálatas está a dizer que as obras da carne são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfírias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os quais que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu disse, parece que lemos rápido, porque se nós fazemos uma análise geral, Tiago vai dizer no seu capítulo 1, verso 14: não dizei que sois dados por Deus, mas nós somos dados para a nossa consuficiência da nossa carne, indicando que o maior inimigo da humanidade não é Satanás, porque em nome de Jesus ele já foi vencido. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos a nossa própria carne e carnalidade. É o nosso próprio eu, o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo. Esse é o nosso inimigo, esse é que nos afasta da santidade, nos afasta verdadeiramente de Deus. E como lemos, esse é que nos fará não herdar o reino dos céus. É incrível que dizemos ser cristãos, eu digo também para mim mesmo, mas temos pessoas que nós somos inimigas. Tem pessoas que são tuas inimigas, não só você inimiga dela, mas você também tem elas como inimigas. Tem pessoas que você simplesmente não gosta. Fala sobre ódio e ira, você faz parte dessa lista. Não gosto da fulana, não gostas por quê? Ela tem um comportamento que te fez quê? Porque ela nem te fez nada. Ela se comporta mal, ela um dia fez, mas ela te fez quê? Se diz ser cristão. Santidade vai além de ser mesmo mortificar a nossa carne.
O egoísmo de sempre o nosso eu aqui. A nossa coroa, sempre nós. Amamos quem nos convém, gostamos quem nos convém. Odiamos o fulano, se cada irmão da igreja também não lhe gosta. Não lhe gostas por quê? Por vezes a gente fez nada diretamente, mesmo até que te fizesse. Jesus diz o seu mandamento: amai o teu inimigo, amai aquele que te faz mal. Jesus levantou a fasquia no sermão do monte. Ele não te chamou para você ter a sua vontade própria. Porque a consciência da carne fala daquilo que é nossa vontade, nosso próprio eu. Quando nos chamam para a santificação, é para a revisão deste nosso caráter. Santificação vai muito mais além. Eu sei que a igreja aponta muito e não podemos tirar de fora esse cursial, a imoralidade sexual, a adultério, fornicação. Mas não é só isso que impede a nossa santidade. A tua boca fofoqueira, você que faz dissessões, gosta de estender a vida da pessoa, a vida mal comportada, investigar a vida da pessoa, falar mal da pessoa de você que acha que te convém. Você ficou Deus agora. Eu refleti muito e eu digo que estou falando com muito peso. Mas eu disse a Deus que eu ia ceder e falar sim para a igreja. Para que nos levamos à consciência. É incrível a capacidade de pessoas que gostam de falar mal dos outros, de espalhar a vida dos outros, de poder fazer dissessões granguenas, poder mesmo estragar amizade, até relacionamentos, casamentos, poder mesmo só porque você decidiu, fulana. Então nós tivemos uma situação. Estou num projeto de uma geladaria e nós vamos ter uns parceiros como produtores principais. Eu sempre de manhã, por algumas vezes, ia reunir com um dos gerentes principais da empresa que é parceira nossa. Eu chegava, cumprimentava os funcionários, pedia para chamarem ele lá chegava, reuníamos, acertávamos. Acho que umas 3 vezes tivemos essa reunião. E uma das vezes ele perguntou-me: Felisberta, já precisa de funcionários? Eu disse: sim, vamos precisar. Ele disse: olha, como nós recrutamos muita gente agora, ainda temos na nossa base de dados várias pessoas, eu vou falar também com os colaboradores daqui para ver se eles conseguem arranjar mais pessoas para a vossa geladaria. Eu disse: tá bem, obrigado pelo projeto de geladaria. Lá, nesse quesito, então, ele falou com os colaboradores deles e sim, a perceber. Eu todos os dias descia, cumprimentava os colaboradores, cumprimentava, saudava e ia. Coincidentemente, uma das senhoras que lá trabalhava como colaboradora, afinal não conhecia. Me conhecia porque numa hamburgueria, num café nosso também, quando nós comemoramos 1 ano de existência, nós demos uma festa. E ela, coincidentemente, era amiga da tia de uma amiga minha. Então, por ser amiga, ela levou-nos, né, como amiga para ir celebrar. Então, ela me viu lá. Ela viu como uma das proprietárias. Lá celebramos, né? Ela me conheceu como a proprietária daquele café. Ela, afinal, não conhecia. Eu, por acaso, acho que como era a pessoa de destaque, eu não gravei o rosto dela. Mas todos os dias, quando eu ia para a geladaria, cumprimentava a geral. E ela nunca chegou até mim para dizer: Felisberta, sou eu, fulano. Nunca chegou, nunca me falou isso, irmãos, nunca. Eu sempre cumprimentava. Mas quando o chefe dela foi ter com eles para dizer que eu tinha um projeto de geladaria, que queria abrir uma geladaria, e pediu que dessem currículos de pessoas para ir lá trabalhar, ela disse: chefe, essa senhora é mentirosa. Chegou no senhor e disse: essa moça que vem falar contigo é mentirosa. Ela já tem ciência de geladaria. A geladeira dela já está aberta há 1 ano. Ela é mentirosa. Eu lhe conheço muito bem porque estive lá. Eu disse: meu Deus, quem fez aqui? Ela me conhece, nunca me cumprimentou. Nunca me cumprimentou, mas quando teve a oportunidade de falar mal, de uma coisa que ela não percebeu, tem um café e a geladaria é um outro projeto. Ela foi dar um testemunho errado a meu respeito. E o Senhor depois veio falar comigo, perguntou-me: Felisberta, onde nós disse que já tem a geladaria aberta? Eu disse: não está aberta. Eu depois contei ele do meu café. Ele disse: não faz mal, vamos continuar. Temos contratos por assinar. Mas ele ignorou todo o comentário e avançamos, assinamos os contratos. Depois do tempo é que eu me percebi que essa senhora tivera dado no meu café e ela deduziu que o café fosse a geladaria.
que eu tivesse a mentir para o chefe dela. Quer dizer, as pessoas para fazer o bem, me saudar. Eu passava por ela todo dia, nunca me saudou, nunca me cumprimentou. Mas quando teve a oportunidade de fazer mal, aquilo podia prejudicar a assinatura de contrato, aquilo podia prejudicar o negócio de alguém. Ela nem pelo menos ligou para a amiga para confirmar antes. Foi logo dar um mau testemunho no chefe dela. Quantos de nós nos posicionamos dessa forma? Quantos de nós, para fazer o bem, somos os últimos no fundo da fila? Mas quando é para fazer mal, para falar mal da pessoa, estender, sujar a imagem, o testemunho de alguém, somos os primeiros. Irmãos, não faz isso porque Satã fala muito mais. Satã fala sobre caráter. Deus nos chama para termos um caráter santo. Fala sobre o caráter, nosso caráter como seres humanos. Que nesse mês estamos ainda não terminou. Que essa verdadeira reflexão seja verdadeiramente do nosso caráter. Desejar mesmo só mal na pessoa porque não fui com a cara dela. Não fui com a cara dessa pessoa, não quero saber dessa pessoa. Desejar mal com profundeza. Caráter pesado, mas se diz ser cristão. Caráter duro, mas se diz ser cristão. Testemunho feio, só quer testemunhar coisas más a respeito do irmão. Só que também vai muito mais além do que nós pensamos. Ela está pensando no nosso caráter. O nosso caráter deve ser o caráter de Cristo. Como desejar tão mal? Você diz que, você suposta, como diz a palavra assim, você diz que ama a Deus e você odeia o teu irmão. O amor de Deus não está em ti. Inválido esse teu amor. Mas somos mais espirituais, o que fazemos por aí, Pai, mas obras da carne são sobre nós. Constantemente sobre nós. Eu chamo para reflexão e introspecção interna. Caráter feio, caráter feio. Eu falo também para mim, não falo só para vocês. Vamos refletir tudo aquilo que não está errado. Se nós trazemos dissessões entre as pessoas, eu quase perdi um contrato porque alguém fez uma má leitura. Em vez de confirmar, antes foi sujar o testemunho de alguém que nem conhece em condições. Sujar o testemunho das pessoas, nós temos prazer nisso. O egoísmo, amar quem nos convém. Não gosto da fulana, não gosto do ciclano, não gosto. Porque não fui olhando para a cara dela, no meio da igreja. É muito triste porque também é muita igrejice. Já fiz parte de uma igreja pequena, hoje faço parte de uma igreja grande, mas é muita igrejice, muita falta de caráter no meio cristão. Irmãos, podemos estar no chão da Arábia, nas línguas estranhas, mas Deus já dizer que vocês não herdaremos o reino dos céus, se assim continuarmos com esse caráter feio. Essa revisão de caráter, de uma vida desregrada, faz parte de um homem natural, não mais de um homem espiritual. Vamos orar e pedir que verdadeiramente Deus nos faça parecer com Ele. Verdadeiramente possamos brotar os frutos do Espírito Santo. Dói a alma deparar com muitas situações. Na igreja que eu pertencia antes, fazia parte da liderança dos jovens. Era triste a quantidade de conflito que a pessoa tinha que resolver no meio da juventude. Era triste a quantidade de lágrimas que a pessoa tinha que limpar na cara de pessoas. Era triste a quantidade de lágrimas e ombros que a pessoa tinha que dar e orar por pessoas, por causa da granquena dos seres supostamente espirituais. Porque se acham que tem um síndrome de Jeová sobre eles. Dói a alma falar disso, eu falo convosco e me dói o coração falar disso. Já presenciei testemunhos horríveis, já fui vítima de vários, mas é complicado, conseguimos conviver. Não vamos, é literal, não é mesmo o reino dos céus. Deus tem um objetivo, Deus tem planos no reino, o reino de Deus tem planos, tem agenda. Mas para nossas granguenas, nossos maus hábitos, nós estamos a estagnar os planos de Deus sobre nossa vida, de nos fazer participante de um plano maior em Deus, de nos fazer participante de um plano maior que Deus tem com a sua igreja. Os tempos estão a passar, os dias estão a passar. Estamos a falar com mais amigas a respeito disso. Eu ainda falei fogo, nós temos muita vontade neste mundo. Literalmente temos muita vontade.
eu já sou assim, eu já sou assim. Você já assim, o que muda, mas é. É muito triste, é mesmo uma realidade muito triste que se encontra no meio gospel. Pessoas difíceis, caráteres difíceis, todo mundo te atura. Eu chamo essa introspecção porque santidade vai mesmo no caráter. Um caráter moldado, um caráter de Cristo Jesus, moldado pelo Espírito Santo. Até quando vamos ver como homens carnais, mulheres carnais ou naturais? Até quando? Enquanto a vida é a esperança, que a misericórdia de Deus nos alcance, nos conectemos a Ele, para verdadeiramente nos moldar e se parecer cada dia mais com Cristo Jesus. Eu vou finalizar com um testemunho documentado. Havia um homem, um jovem inglês, neto de pastores, filho de pastores. Durante a sua infância cresceu na igreja, adolescência, mas na juventude, quando chegou a ser jovem, começou a sua luta interna da religião, do peso da religião sobre ele. Ele não conseguia se firmar nos caminhos de Deus. Diz o seu testemunho que certo dia ele ouvira que um grande pregador ia para a sua cidade. Então ele decidiu se deslocar até aquela igreja para ouvir este pregador. Disse que foi um dia de muita chuva, de neve, com muita neve. Ele chegou à igreja, mas a igreja estava meio vazia. E esse pregador também não conseguiu aparecer. Como tinha algumas pessoas na igreja, então chamaram um dos irmãos que trabalhava como porteiro na igreja para poder pregar. Ele disse que o irmão foi das pregações mais simples que ele ouviu na vida. O irmão abriu Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele disse que após ouvir aquela mensagem, que ele, como eu disse, ele estava naquela luta de como alcançar a salvação em Deus, como abrir mão da sua carnalidade, dos seus maus testemunhos, maus intentos, maus afazeres. Eles, após ouvir essa mensagem, ele viu que afinal, apenas num olhar, podemos alcançar a salvação. Esse homem, eu falo de Charles Spurgeon, hoje testemunho grande conhecido como príncipe dos pregadores. Foi essa mensagem simples que me fez alavancar para o ministério do pregador. Porque quando eu também comecei a observar para isso, eu pude notar que diz: olhai para mim e sereis salvos. Nós, quando constantemente olhamos para alguém, nós conseguimos fazer leitura e começamos a ter características dessa pessoa. Eu estou aqui à frente e olho para a mamãe Aida. Eu consigo saber que a mamãe Aida está com a máscara branca, os sapatos castanhos. Eu consigo saber que ela está com um relógio, uma pulseira dourada. E se constantemente eu olhar para ela todos os dias, eu vou conseguir também saber como é que ela fala, quais são os tiques dela. Eu vou conseguir saber os hábitos delas. Se dia após dia eu fixar e permanecer os meus olhos nela, eu vou começar a conhecer a mamãe. Se nós pegarmos e fixarmos nossos olhos em Deus, nós começamos a conhecer Deus. Vamos começar a conhecer os atributos de Deus. Nós, até como seres humanos, quando muito nos relacionamos e quando vemos com alguém,
nós gostamos até os tiques dessa pessoa, hábito dessas pessoas, expressões dessa pessoa. E a mesma coisa acontece quando nós começamos a fixar e a nos relacionar com Deus. Como eu disse, nunca foi por força própria, mas nós firmamos nossos olhos em Deus. Se nós constantemente firmarmos-nos em Cristo Jesus, nós constantemente firmamos nossos olhos em Deus, assim como foi recomendado para Josué: medita no livro desta lei de dia e de noite para que tudo te vá bem. Jesus é a palavra. Nós fixamos nossos olhos na palavra, nós fixamos nossos olhos em Deus. Nós mantemos nosso olhar constante e diário na palavra. Não tem como nós não sermos moldados. Aí está o segredo para a santificação. Aí está o segredo para a salvação. É fixarmos nossos olhos em Deus, permanecermos em Deus. A separação vai além do que qualquer outra coisa, e Ele fará tudo por nós. Se nosso espírito estiver conectado ao Espírito de Deus, automaticamente a nossa consciência, que é a consciência divina, automaticamente a nossa fé, a nossa intuição torna-se espiritual. Automaticamente a fé da nossa alma, a nossa vontade já não é carnal, é espiritual, porque estamos conectadas a um ser espiritual. Quando nos conectamos a Deus, quase tudo ao nosso redor começa a mudar. O nosso caráter começa a se moldar, porque não tem como conviver com alguém permanentemente, você não ganhar o hábito dessas pessoas. Quanto mais Deus, quanto mais Jesus. Conviver com Jesus diariamente é poder verdadeiramente começar a ver, olhar para nós e ver o nosso interior mal e começar a deixar os nossos maus hábitos, começar a deixar as obras da carne que outrora faziam parte da nossa natureza, já não fazem parte mais. O conviver com Deus, olhar, fixar e firmar em Deus é isso, é olhar e firmar os nossos olhos na palavra de Deus, meditar nela constantemente. Aí não tem como não nos santificarmos, aí não tem como verdadeiramente não nos moldarmos. A santificação fala muito mais além disso, é o caráter moldado, é o caráter modificado. Possamos ser exemplos e testemunhar Cristo só pela nossa aparência, só pelo nosso mover, falar, nossas atitudes, testemunhar Cristo Jesus em tudo que nós fizermos. Não precisam ouvir a nos abrir a boca, seja como em Antioquia, quando viram e disseram: esses são cristãos, esses são cristãos. Olharam para Pedro e disseram: não está dizendo que não, mas tu pareces um deles. Que seja essa, por quê? Porque Pedro conviveu muito com Jesus. O caminho para a santificação é fixarmos nossos olhos em Deus, verdadeiramente nos rever em Deus, nos moldar em Deus, moldar o nosso caráter, nossos maus hábitos, nos moldar em Deus. A igreja para se colocar em pé.